a seguinte matéria. Projeto de lei de número 6 de 2020, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e parecer de número 2. Esse é o número do parecer, tudinho isso aqui é? Tá. 2010-520-001. Da Procuradoria do Município. Nesse momento, peço para Vossa Excelência faça a leitura do projeto de lei de número 06. Vamos lá. Projeto de lei número 6/2020, gabinete da PMLJ, de 20 de maio de 2020. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. O excelentíssimo senhor Maciclei da Costa Serrão, prefeito do município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas na lei orgânica do município, faz saber que encaminha à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto para apreciação, deliberação e aprovação em caráter de sessão extraordinária. Artigo 1. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, o Poder Executivo poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público para fins de contratação temporária pelo Poder Executivo. Assistência às situações de calamidade pública e condições emergenciais, assim reconhecida pela administração municipal. Assistência à situação de calamidade pública e condições emergenciais, assim reconhecida pela administração municipal. Combate a surtos endêmicos, assistência e emergências em saúde pública. Artigo 3. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante levantamento prévio da real necessidade de serviço e da avaliação curricular do candidato pelo titular da pasta, a qual o contratado ficará subordinado. O artigo 4. Para atender a necessidade atualmente vivenciada, pelo novo coronavírus Covid-19, causada pelo novo coronavírus Covid-19, através da Secretaria Municipal de Saúde, efetuará a contratação temporária e imediata de 19 profissionais para atenderem a necessidade na rede municipal de saúde, sendo eles 5 médicos clínico geral, com salário de R$10.000, mais 40% de insalubridade. 4 enfermeiros, com salário de R$2.660, mais 40% de insalubridade. 4 técnicos de enfermagem, com salário de R$1.075, mais 40% de insalubridade. 2 motoristas, com salários de R$1.045,
mais 40% de insalubridade. 4 serviços gerais com salário de R$ 1.045, mais 40% de insalubridade. Além das contratações estabelecidas no caput deste artigo, poderá a administração pública promover cadastro de reserva para um caso de nova demanda, devidamente justificada, possa realizar novas contratações, respeitando o limite de vagas imediatas destinadas para cada função, conforme anexo 1. As contratações dispostas nesse artigo devem proceder-se no processo seletivo, conforme parâmetro estabelecido nos anexos, restando este infrutífero para suprir a necessidade da administração pública, poderá estar a realizar contratação direta. Nos casos da contratação que trata o caput deste artigo, as fontes pagadoras se darão através das seguintes rúbricas. Primeiro, Programa de Trabalho 132054, Gestão Programa Atenção Básica. 2. Natureza de despesas 31.904, contratação por tempo determinado. 3. Fonte de recurso 12.014.099,19. Transferência fundo a fundo de recurso do SUS, Governo Federal, de custeio das ações e serviços públicos de saúde para ações de combate ao Covid-19. Artigo 5. As contratações de que trata esta lei serão realizadas pelo prazo de até 6 meses, admitida a prorrogação de até 1 ano, caso perdure a situação excepcional que a justifique. Artigo 6. É vedado ao pessoal contratado, nos termos desta lei, ser nomeado ou designado, ainda que o título precário ou em substituição para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Ser novamente contratado nos termos desta lei, salvo por justificativa estabelecida na motivação da contratação. Artigo 7. É proibida a contratação nos termos desta lei de servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas nos casos de cumulação na forma prevista no artigo 37, no inciso 11 da Constituição Federal. Para efetivação da contratação, o candidato declarar a ausência de vínculo funcional com qualquer das entidades mencionadas no caput deste artigo. Artigo 8. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância instauradas pela Corregedoria Geral do município de Laranjal do Jari. Artigo 9. Ao pessoal contratado nos termos desta lei, aplica-se o regime geral de previdência social. Artigo 10. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á: 1.
pelo término do prazo contratual. 2, por iniciativa do contratado, com prazo de 30 dias. 3, por iniciativa do contratante mediante descumprimento de cláusula contratual por parte do contratado. 4, pela extinção da causa transitória justificadora da contratação. Parágrafo único. O contratado por tempo determinado terá direito, caso reincidindo o contrato, apenas ao pagamento de saldo de salário. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal do Jari, Amapá, 20 de maio de 2020. Marciclei da Costa Serrão, Prefeito de Laranjal do Jari, Amapá. Lido, senhor presidente, senhores vereadores. Bom, tem uma tabela aí, né? Tá? Tem um parecer, tá? Que a gente vai... Tá. Já está com os senhores. Então, nesse momento, eu coloco em discussão. Senhor presidente. Vereador Cambota. É só aqui no que diz... Onde é que ficou o parecer? Respeito aos técnicos de enfermagem. Nós já tínhamos colocado aqui para o nosso secretário de saúde e vamos reiterar nossa fala. Aumentar um pouquinho, de 200 para 300 reais, na questão financeira aí dos nossos técnicos de enfermagem. Vereador Cambota, deixa eu só fazer uma correção aqui. Certo. Eu fui informado pela equipe técnica, que até, inclusive, o que o senhor vai colocar, e eu tenho que fazer a leitura do parecer, que, inclusive, está o que o senhor propôs, eu creio que outros colegas propuseram também. Tá? Aí, se tiver alguma coisa em discordância, aí a gente entra, ou se tiver em concordância também, a gente entra do mesmo jeito. Tá bom? Então tá, vamos acompanhar a leitura do parecer. Eu peço desculpas, tá? Vamos lá. Parecer de número 002, das comissões permanentes, /2020, Assuntos Gerais, Finanças e Orçamento, e Justiça e Redação. Autoria, Poder Executivo. Não, desculpa. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade e excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Autoria, Poder Executivo. Relatório. A matéria em análise nas comissões permanentes, solicitada para deliberação em caráter extraordinário sobre matéria de interesse público relevante e urgente, para atender à necessidade atualmente vivenciada, causada pelo novo coronavírus, Covid-19. A administração pública, através da Secretaria Municipal de Saúde, efetuará a contratação temporária e imediata de 19... Aqui houve aqui um erro de digitação aqui, mas creio que são 19 profissionais, né? Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público para fins de contratação temporária pelo Poder Executivo. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público para fins de contratação temporária pelo Poder Executivo, assistência à situação de calamidade pública e condições emergenciais, assim reconhecida pela administração pública municipal. Combater
a surtos endêmicos, emergenciais e assistência à saúde. Votos. As comissões permanentes manifestou-se pela legalidade do projeto de lei, obedecendo às regras gerais da lei orgânica, considerando a atual situação de necessidade quanto aos profissionais da área da saúde, considerando o elevado número de casos no município, manifesta-se de modo favorável ao projeto em pauta, para deliberação e votação em plenária, em sessão extraordinária, posicionado com parecer favorável. Conclusão. Diante do exposto, as comissões permanentes opinam para encaminhamento da 6ª sessão extraordinária, inserindo na ordem do dia o parecer conjunto e tramitação a votação do projeto de lei número 006/2020 da PMLJ, por inexistirem vícios que impeçam a sua deliberação em plenário, com emenda modificativa no artigo 5 do referido projeto, as contratações que se trata. Essa lei tem sua validade até 31 de dezembro de 2020. Agora sim, discussão. O parecer de número 002 sobre o projeto de lei de número 006, tá? Em discussão. Senhor presidente, é só para constar a nossa proposta no que diz respeito aos técnicos de enfermagem, né, que eles foi colocado lá atrás, em 2019, né, por plantões. Só um minutinho, vereador. Esse projeto é o número... É o 007 esse projeto. Sim, sim. 007 esse. Aí o que está em pauta é o de número 006, que vai tratar contratação. sobre A contratação. a contratação. Contratação, que está especificada. Não, mas os plantões é um projeto de número 007 que nós vamos... É uma parte? Senhor, são É dois outro projetos distintos. Tá? Tá, então, perdão. A palavra, senhor presidente. Só para ver se o senhor vai continuar sobre o 006, então passa a palavra ao vereador Bacurau. Senhor presidente, eu tenho a minha opinião formada sobre esse projeto, que dessa contratação deveria ter sido lá atrás, lá no início de abril, mas já que está aqui, para a gente acompanhar esse processo seletivo, faço uma emenda aí que possa ter um membro dessa casa, eu ou a vereadora Vera, para que a gente possa estar acompanhando esse processo seletivo, que é de suma importância para a gente contratar profissional qualificado, porque é um momento crítico que nós estamos vivendo, tá? Por gentileza, peço que ponha para apreciação. Bom, vereador, eu não sei nem como pôr isso aqui agora, porque teria que estar dentro do parecer. Mas vamos lá, o que é que diz aqui sobre o processo seletivo? Já é uma função do vereador acompanhar, entendeu? Isso já é uma função, eu não tenho como pôr uma função dentro aqui. Tá, já que está aí, eu vou acompanhar. Obrigado. Então, pronto, obrigado. Presidente. Discussão, Presidente. vereador Marcelo Padilha. Bem, só relatar aí como eu já até tirei a dúvida com o secretário naquele momento sobre o recurso oriundo para essas contratações, mas está lá na previsão vai ser feita uma adequação orçamentária, questão do plano de trabalho, do recurso fundo a fundo. Eu só tenho um adendo aí no artigo 5º, que é o prazo aí, que ele dá 6 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. Aí não consegui ler a fundo, buscar embasamento mais técnico, mas eu não sei se a gente poderia estar, nesse exercício, aprovando essa prorrogação de mais um ano, já que isso não vai estar dentro da LOA, né?
E a gente está encerrando o nosso mandato agora, o prefeito também encerra dia 31, e a gente não sabe como é que vai ser esse processo político-eleitoral. Eu não sei se afeta alguma coisa na lei de responsabilidade fiscal, que é tipo a questão do resto a pagar, criar despesas para o exercício vindo. Aí eu queria colocar uma emenda aí que ficasse os 6 meses até dia 31 de dezembro, e caso fosse necessidade, os novos vereadores fariam em extraordinária aprovação do novo contrato. Na realidade, aqui na conclusão do parecer de número 02, ele já diz isso. Diante do exposto, as comissões permanentes opinam para encaminhamento da 6ª sessão ordinária, inscrita na ordem do dia, o parecer conjunto em tramitação e votação do plenário de número 006, 2020, por inexistir vício que impede a sua deliberação, com emenda modificativa do referido projeto. Ações que se trata essa lei tem sua validade até 31 de dezembro de 2020. Oi? E eu consegui me ouvir, vereador? Não, cortou o final. Tá, então vou poder repetir novamente. Na realidade, já existe uma modificação dentro do parecer, tá? Que ele dá uma nova frase ao artigo 5º, que fica assim agora: com emenda modificativa no artigo 5º do referido projeto, as contratações que se trata essa lei têm sua validade até 31 de dezembro de 2020, tá? Ela não vai mais tratar, acabou, 2020 acaba, 2021, quem estiver na Câmara, ou se assim a Secretaria necessitar, ela irá fazer novas condições com os novos colegas, ou vai depender do que vai se decidir até lá. Mas a gente vai estar dentro do nosso parâmetro da nossa legislatura, legislando até o final somente do nosso mandato, tá bom? Sim. Esse é dentro que eu queria deixar bem claro aí. Uhum, tá certo. Eu lhe agradeço pela contribuição. Em discussão? Não havendo mais discussão, em votação. Quem for favorável à aprovação do parecer de número 002 das comissões permanentes de Assuntos Gerais, Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, que permaneça como estão, e quem for contra, que se manifeste. Como a gente está numa sessão mista, pode se manifestar por áudio, tá bom? Não havendo nenhuma manifestação, aprovado o parecer de número 002 das comissões permanentes, 2020, Assuntos Gerais, Finanças e Orçamento, e Justiça e Redação. Tá? Nesse momento, peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer. Faz a leitura do projeto, eu creio, né? Melhor para a gente poder ter uma amplitude, as pessoas poderem. E depois do parecer, seu Cláudio. Obrigado. Projeto de lei número 007/2020. Da PMLJ, 20 de maio de 2020. Da nova redação ao artigo 5 da lei número 841, de 7 de maio de 2019. O excelentíssimo senhor Maciclei da Costa Serrão, prefeito do município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas na lei orgânica do município, faz saber que encaminha à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto para apreciação, deliberação e aprovação em caráter de sessão extraordinária. Artigo 1. Acrescenta-se o disposto no inciso 1 e ainda institui do artigo 5 da lei número 841, de 7 de maio de 2019, que institui gratificação de plantão e sobreaviso aos servidores públicos que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal do Jari, Amapá. A seguinte redação. Artigo 5. Enfermeiros, R$ 500 por plantão. Motorista, R$ 250 por plantão. Serviços gerais, R$ 250 por plantão, creio eu que seja.
Aplica-se o disposto no presente artigo e demais dispositivos da referida para os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Laranjal do Jari, Amapá, 20 de maio de 2020. Marciclei da Costa Serrão, Prefeito de Laranjal do Jari, Amapá. Lira o projeto, senhor presidente. Peço para que Vossa Excelência possa fazer a leitura do parecer. De número 003, tá? Ele está, acho que uma página antes, uma ou duas páginas. Vamos lá. Parecer de número 003 das comissões permanentes, /2020. Assuntos Gerais, Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Sobre o projeto de lei de número 007/2020, Gabinete da PMLJ. Da nova redação ao artigo 5 da Lei de número 841, de 7 de maio de 2019. Autoria do Poder Executivo. Relatório. O seguinte projeto acrescenta-se o disposto no inciso 1 e ainda institui o inciso do artigo 5 da Lei número 841, de 7 de maio de 2019, que institui gratificação de plantão e sobreaviso aos servidores públicos que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal do Jari, Amapá. A seguinte redação. Artigo 5. Enfermeiros, R$ 500 por plantão. Motorista, R$ 250 por plantão. Serviços gerais, R$ 250. Aplica-se ao disposto no presente artigo e demais dispositivos da referida para os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O projeto de lei 007/2020, de iniciativa do Executivo Municipal, foi apresentado a esta Casa Legislativa, tendo sido abertas vistas a comissões permanentes, e em razão da análise, está extremamente ligada à legalidade e constitucionalidade de seus dispositivos, realizou a análise do referido projeto, em conjunto com as comissões, obtendo, assim, maior celeridade aos trâmites processual, legislativo e maior eficácia na análise do projeto. Votos. Porém, conforme se observa no texto da Lei 841/2019, a mesma é omissa quanto às demais funções, ora trazida na nova redação. Funções estas tão cruciais quanto às demais funções, principalmente em tempos de pandemia, pelo que vivemos desta forma. O projeto recebe o voto favorável dos membros das comissões permanentes para votação em sessão extraordinária. Comissão Permanente de Justiça e Redação, presidente Edevaldo Pena, secretário Edmilson Birimbau, relator Marcelo Padilha. Comissões Permanentes de Assuntos Gerais, presidente Manuel Carvalho, secretário Vera Aguiar, relator Aldiedson Barbosa Melônio Cambota. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidente Marcelo Padilha, secretário Cláudio Ribeiro, relator Aldiedson Barbosa Melônio Cambota. Câmara Municipal de Laranjal do Jari, Amapá, 27 de maio de 2020. Lido, senhor presidente, senhores vereadores.
Está em discussão. Eu queria só pedir a compreensão do plenário, que devido à questão da distância aí, parece que o Devaldo fez sinal, mas eu não visualizei, porque eu só consigo escutar o áudio. Aí eu peço até para a equipe liberar o áudio lá dele, tá? Aí eu vou só ouvi-lo ou estar na discussão de agora. Se quiser comentar um pouquinho sobre o agora e um pouquinho do outro, aí não tem nenhum problema, tá? Mas, assim, só para a gente poder ver em respeito à questão do distanciamento, eu não consegui visualizar o pedido dele. Senhor presidente. Fique à vontade, vereador. O senhor está me ouvindo agora? Estamos todos lhe ouvindo. Oh, muito obrigado pela oportunidade. Concedido. Eu já tinha pedi umas 3 ou 4 vezes, mas não estava conseguindo o áudio. Tá, eu quero me congratular com o projeto e é de suma importância, necessariamente, inclusive para o posto lá da beira, nós estamos precisando de médico lá, e assim sucessivamente em vários outros lugares. É excelente. Eu só estou querendo compartilhar com os nobres colegas, eu não sei aonde foi que teve esse deslize, nos técnicos de enfermagem. Primeiro, senhor presidente, que os técnicos de enfermagem eles estão ganhando um salário mínimo, os técnicos. Se o nosso secretário estiver aí, estiver nos ouvindo, eu quero que ele dê alguma explicação para a gente. Salário mínimo é 1.075, um servente ganha 1.045, onde nós sabemos que o técnico ele vai formar, ele vai ter custo, ele fica no banco da escola, anos. E aí, R$30 é a diferença? Paciência, pelo amor de Deus, onde é que está isso? Não dá para entender. Inclusive, está fora os farmacêuticos também, do percentual dos plantões e da gratificação. E aí era isso, é um dos questionamentos meus. Há tempo, eu me sinto ferido quando eu vejo um técnico de enfermagem que estudou ganhar salário mínimo. E aí a gente temos que ver isso aí. Eu gostaria que o nosso secretário analisasse com carinho, se o nosso prefeito estiver nos ouvindo, dê uma averiguação nisso aí, porque não dá para aceitar você ver não menosprezando. Sabemos que todos que trabalham são dignos, batalham de ter o seu salário. A gente sabe que a satisfação do salário do cidadão ou da cidadã é valorizado pelo seu trabalho. A gente sabe que o que faz os serviços gerais, ele também está recebendo 1.045. Então, quer dizer, merece ser avaliado isso aí. Os outros questionamentos, não. Ok, a questão do final do ano, como já foi discutido pelos nobres colegas aí, a questão de passar para 2021, isso aí vai ficar aí quando os novos vereadores entrarem, vai ser novas discussões, vai ser novos documentos, vai ser tudo é novo. Então, eu queria que tivesse uma avaliação dessa situação aí. O seu secretário e que está aí, está nos ouvindo, e o prefeito e o seu presidente, como o senhor nosso líder, eu gostaria que tivesse uma avaliação entre os pares dessa casa e nós pudéssemos colocar a emenda. Tem que entrar a gratificação do técnico, inclusive do farmacêutico, que trabalha lá também, que está também no quadro de risco. Tá? Era isso, muito obrigado, senhor presidente. A palavra, presidente. Vereador Bacurau. Presidente, parabéns, vereador Devaldo. O senhor foi muito feliz na sua fala, o vereador Cambota também. Falta a política de valorização desses profissionais que passam 23 meses estudando, todos os dias, 4 horas aulas o dia, vão para um estágio supervisionado, passa 3, 4 meses, 1 mês na unidade, 3 meses no hospital, e precisa ser valorizado.
No mínimo, aqui, o salário do técnico de enfermagem deveria ser R$ 1.500. E já que o vereador tocou no assunto, o vereador Cambota, a gente vai fazer uma emenda, vou caber aqui para colocar R$ 1.500 do contrato, o técnico de enfermagem do contrato, porque o servidor, o técnico de enfermagem que é servidor de carreira, aí que é servidor efetivo, ele já tem um salário mais de acordo com os quinquênios, as gratificações. E é de suma importância essa sua colocação que o senhor fez, vereador, dos demais profissionais, fisioterapeuta, o farmacêutico, que são profissionais que são essenciais nessa pandemia, tá? Então, o senhor foi feliz nas palavras. Sou técnico de enfermagem também, então sei da importância do que é o técnico de enfermagem na assistência à saúde direta, porque somos nós, a enfermagem, o técnico, o auxiliar de enfermagem, e a enfermeira, que lidamos 24 horas com o paciente, nós sabemos a real situação dos nossos clientes, dos nossos usuários do SUS. Então, a gente esse valorizado, o vereador palavras, e eu estou com vocês. Essa emenda, vereador Cambota, é importante para a gente fazer, não só o senhor, como todos os meus pares aqui presentes. Bom, os contratos, eles têm base com um contrato lá atrás, entendeu? Então, a autorização teria que ser questionado lá atrás, quando foi aprovado os outros contratos, mas técnicos, né? Que não foi colocado. Então, não tem como haver uma discrepância aqui entre valores, eu sou técnico, o Cambota é técnico, mas ele entrou lá atrás e agora aqui não existe isso, entendeu? O que tem é uma insalubridade de 40% sobre essa questão do que já foi votado, tá? O que nós estamos colocando agora é o projeto de plantões. Eu abri possibilidade, foi uma questão de uma fala por questão de respeito, mas em tese, por isso que é importante participar da elaboração dos pareceres e tudo mais. Assim como o que foi falado agora pelo vereador Cambota, que colocou sobre uma discrepância no que eles queriam, na realidade, sobre a questão de valores de plantão, esta Casa de Lei veio e vai corrigir. Mas você tem que participar, tá? Tem que participar. Nós hoje, como eu disse muito bem, a gente está trabalhando fielmente a equipe. Eu dispensei aqui os funcionários mais idosos, mas estamos com um trabalho dobrado por aqueles que conseguem fazer o trabalho, tá? E estamos trabalhando diuturnamente para poder levar esse trabalho dessa Casa de Leis. Então, no sentido agora, o que nós estamos julgando é a questão dos plantões, que conforme a sua posição, a emenda sua é no sentido de R$300 para motoristas, técnico de enfermagem. Perfeito. Uhum. Isso, e aí foi colocado, foi questionado junto à questão da pasta, né, sobre essa questão. Não que nós quiséssemos, porque o projeto lá atrás, ele prevê um plantão de 200, né? Mas agora olha aí, é uma valorização que já está dando, no sentido de aqueles que vão enfrentar frente a frente vão receber 300, né? É um excelente... Não é o que, lógico, todo mundo recebe, é bom receber o mais, quanto mais possível, porque não é só de aplausos que vive o profissional da saúde. Ele precisa levar o alimento, levar uma condição melhor para sua casa, né? Então, é nesse sentido aqui, tá? Então, não foi reduzido a questão aqui do motorista para ficar igual, não. Foi alterada a questão do técnico para mais, não tinha 250, que a gente também entende que é uma profissão de risco. Eu, no momento atual, eu não ia querer, se fosse oferecido a mim um cargo desse de motorista de ambulância, que a gente percebe que é o primeiro que vai para a contaminação, né? E nem é o cara só contaminar, Cambota, é o cara levar para dentro da casa dele essa questão, tá? Então, é nesse sentido aqui... Presidente, só outra situação, presidente. A questão do técnico nem está no projeto aqui. Qual projeto? Plantões? Sim, aqui está no projeto, não está hoje na matéria aqui. Ele não está na matéria aqui, ele está no projeto. Está dentro na lei. Só para... No que diz respeito aos plantões. Mas aí o presidente já colocou... Sim, que diz respeito... Exatamente. Essa é uma preocupação minha, que conversei com a vereadora Vera agora há pouco, sobre isso. Quem está lá em análise é o... dos plantões, presidente. Nós estamos...
discutindo. Sim. Médico, enfermeiro, motorista e os serviços gerais. Os plantões só botaram em outro projeto que foi do técnico de enfermagem lá em outro momento, entendeu? Ele não... Presidente, Sim. O que está presidente, presidente, ele já está na lei passada. A emenda é exatamente para modificar. Senhor presidente, Com vontade. nós já temos um parecer favorável do gestor da pasta. A comissão, Espera aí, Basílio, já vou te chamar. se faz necessário, né? A presidência da casa concorda e todos nós temos um consenso. Nós não poderíamos deixar de fora, no que se diz respeito aos plantões, uma categoria da mais alta relevância, que são os técnicos de enfermagem, que recebem a primeira porrada. Mas, graças a Deus, e a sabedoria de todos os pares aqui, isso já foi corrigido, né? Colocando que uma situação que foi aprovada lá atrás, em 2019, que os plantões seriam de R$200, né? Tendo em vista que isso é para as pessoas que vão trabalhar na linha de frente do combate do Covid-19, né? E passa a valer após a publicação do projeto e a aprovação do projeto e publicação, até dezembro do corrente ano. Eles irão receber por plantão trabalhado R$300. Aí, né, é um reconhecimento que a gente tem essa importante categoria. Sim, vereador. O senhor faz essa... jus, que somos nós, o técnico de enfermagem, que pegamos a porrada. Ele damos 24 horas, ele não senta, principalmente tu vai ali naquela UBS Reinaldo Nascimento, o técnico lá trabalha, faz jus ao salário, que vive mesmo, faz jus mesmo, que é o cara que sabe, é o cara que, a primeira porrada é ele, entendeu? Quando não é o motorista da ambulância, o motorista da ambulância vai referenciar ele lá para a UPA. A primeira porrada que pega é o atendente lá, que é o técnico de enfermagem. E ele tem que ser valorizado mesmo, porque somos nós que sabemos da real situação do nosso cliente, nosso usuário do SUS. Correto, vereador. Correto, vereador Bacurau. Mas o importante é que nós corrigimos a tempo essa situação. Presidente. Deixa eu ouvir aqui o vereador Marcelo Padilha. Dá um mal lá no áudio do Padilha, por favor. Vai lá, Padilha. obrigado, senhor presidente. Só para ajudar na discussão aí, eu acho que, na verdade, o que a gente já tinha votado em projeto de lei anterior é que realmente só tinha o médico e o técnico de enfermagem com os valores previstos para plantões. Eu acho que isso a gente votou no início do ano, logo após os projetos. Aí esse projeto de lei 7, ele acrescenta enfermeiro, motorista e serviço. Aí, muito bem lembrado aí pelo vereador Cambota, que, inclusive, é autor aí dessa emenda a essa lei, que seria aqui o artigo 5º lá, a letra B, que é dos técnicos de enfermagem, alterando para R$300, até pela questão da isonomia, né, a segregação de funções. A gente sabe que tem hierarquia dentro das funções e tem a meritocracia pelo estudo, como tem o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Então, é muito bem salutar a emenda do vereador Cambota aí, se atentou nesse detalhe específico aí do técnico de enfermagem. E eu acredito que isso é acrescentar dentro do parecer aí a emenda da letra B, do técnico de enfermagem, o valor de R$300 por plantão. É muito bem salutar. Quanto à questão do salário do técnico, esse salário mínimo, é interessante que se fique atento para o próximo ano que vem, até porque já foi votado no começo do ano um salário de R$1.045, a gente não teria como votar agora um outro salário pela isonomia do cargo. Então, isso realmente não... Até que, mesmo que fosse discutido
na lei anterior ficaria com dificuldade, porque a gente teria a questão da isonomia do cargo. Então, mas vale ressaltar para o próximo ano que seja verificada essa questão salarial pela meritocracia, que eu acho que é importante quando alguém se dispõe a ter um estudo a mais para ganhar um pouco mais também. Que é como o senhor falou aí, que os enfermeiros eles ganham também a questão da insalubridade de 40%, que é o grau máximo de risco. Assim como eu também defendo uma teoria que os ACS, que hoje eles não estão só naquela visita nas casas, eles estão prestando serviços em postos e outros lugares, que também a insalubridade deles em alguns municípios já até fizeram pela questão de estarem de frente. Muitos ACS também já pegaram Covid aí por estar nesse combate, e é um trabalho que os ACS vem fazendo junto à Secretaria Municipal, que tem trazido muitos elogios ao secretário. Eu acho que os ACS estão todos de parabéns por se dedicar ao seu serviço e estar na linha de frente. Mas só ressaltando, muito bem lembrar, parabéns aí, vereador Cambota, pela sua iniciativa, a ter se atentado a essa questão. Eu acho que até uma forma que a gente ia passando despercebido, mas o senhor conseguiu, dentro da sua leitura, trazer esse reconhecimento dos técnicos de enfermagem. Parabéns, meu obrigado. Fala aqui mesmo. Okay. Padilha, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. A questão lá daqui do parecer, né? A proposição do vereador Cambota é para que nós possamos fazer uma alteração aqui, né, dentro do próprio parecer, para fazer a inclusão do técnico com esse valor maior, né? No caso que era 200 e para 300, né? Devido aqui, porque lá, quando foi votado lá atrás, a questão de ter o plantão para o técnico, ele era única e exclusivamente para acompanhar o médico nas salas de ultrassom, né? Que era aquele problema da questão das grávidas e tal, a gente precisava estar dando uma ampliada, até porque a gente criou ali o centro de referência da mulher, então ele foi nesse sentido. Agora, é lógico, né, que na condição atual, esses valores eles ficam muito defasados para as pessoas pegar um plantão por um valor menor, né? Em qualquer ambiente de saúde. Né? No caso aqui, se nós pusermos uma emenda aqui, ela valerá nesse sentido? Sim. Mesmo que seja lá na outra lei? Sim. Pede a inclusão de uma emenda no artigo 5º, reajuste de valores da letra B. Certo. Porque aí caberia só eles vetar ou não, né? Mas como eles já estão Sim. de acordo... Entendi. Então tá, a gente vai fazer a inclusão dessa emenda do vereador Cambota, no sentido de fazer a alteração do valor de plantão, que vai alterar o artigo 5º da lei anterior, né? Os médicos já vão continuar o mesmo valor. Vamos fazer a inclusão desse profissional nessa nova lei e revoga a disposição em contrário. Dispositivo anterior. Perfeito. Então, tá. Será votado dessa natureza, então. Perfeito, presidente. Dessa forma que o profissional vai estar de fato de direito lá, o técnico de enfermagem valorizado como deve ser feito. Lhe agradeço. Tá, então vamos pôr em votação. Senhor presidente, por gentileza, eu estava em casa e tentei, gritei, fiz tudo e não consegui. O meu áudio estava cortado, estava dando problema, não sei o que era, que eu não consegui falar desde o início da matéria. Desde o início para me discutir a matéria, porque eu também precisava discutir, o espaço aberto para todo mundo e para mim. Não tinha espaço. Aí pedi para o neném, entramos, gritamos, berrei, fiz tudo, não consegui. Quando foi ver aquela hora, foi porque eu pedi para o neném ligar para a Cristina para ela poder. Aí fica difícil, eu também faço parte do quadro.
eu também faço parte da vereança e também... Sim, o senhor vai falar alguma coisa além do que o senhor já disse? Não, eu quero primeiro dizer... Presidente, só uma questão. Presidente, eu preciso ir para o plantão, eu tenho 10 minutos, eu preciso ir para minha casa, eu tenho 10 minutos para ir, só me tomar um banho para ir para o plantão. Eu voto... Tá, eu quero só saber, assim, porque eu vou botar em votação a questão do plantão aqui, tá? Tá tudo certo, tem meu voto, tá? Tem meu voto tá com a alteração do plantão do técnico, foi mais R$300, tá? Porque eu preciso ir, eu estou atrasado para o trabalho já, certo? Tá. A sua fala vai ser pertinente à Tá, questão dos plantões? Tá, deixa eu colocar. O senhor disse que, na hora que eu falei, aquela hora, o senhor disse que eu tinha deixado passar, ultrapassar o momento da discussão da matéria. Mas justamente era porque o áudio que não estava passando. Não tem como alterar os valores, Devaldo. Então, aí o que acontece? As opiniões, as discussões dos 9 é o mesmo, é o válido, é o mesmo preço, é a mesma qualidade. Vamos então, lá. O que eu Seja discuti? objetivo, já que o senhor veio, tá? Eu vou lhe Tá. dar um tempo, se você ser objetivo. Tá. Não adianta aqui ficar Correto, enrolando, seja... vou falar o correto que Eu lhe digo o que é possível ou não, tá? Vamos lá. Tá, o projeto, primeiro, é a discussão do técnico que eu coloquei, que o técnico ganha salário mínimo, como o Bacurau colocou, R$ 1.500, é digno. E a outra colocação é o plantão. O plantão, direito que lá não está. O técnico não tem direito de plantão. Já foi incluído agora, nós já incluímos. Então, pois é, era só isso, foi isso que fez eu vir aqui. Presidente, foi Tá, incluído. sobre a questão do salário, ele é condicionado ao valor do contrato aprovado por esta casa no início do ano. Ponto final, tá? Teria que ter brigado lá no ano, entendendo? Sobre a alteração de valor de contrato lá. Não pode um ganhar mais que o outro só porque um ganhou, entendendo? Da mesma coisa como tem técnico concursado na prefeitura? Tem sim. Muitos. Ele não ganha 1.000, ele ganha muito mais, na verdade, por conta dos tempos e direitos adquiridos e tudo mais. A gente não tem como comparar um e outro. Agora, o que é contrato, todo mundo tem que ganhar o mesmo padrão. Não tem como. Isso aí era para ser lutado lá no início do ano. Outra questão, a questão do contrato, tem essa emenda proposta pelo vereador Cambota de fazer alteração para o valor de R$300. É isso que eu vou colocar em votação nesse momento. Se houver alguma objeção sobre esse tema, o senhor está com a palavra. É a mesma discussão. Eu declino da palavra, pronto. Então, pronto, vamos lá. Em votação, Presidente, parecer com a emenda, tá? Que inclui o técnico de enfermagem no valor dos plantões de R$300, tá? Em votação, quem for favorável, que fique como estão, quem for contra, que se manifeste. Aprovado o parecer de número 003 das Comissões Permanentes de Assuntos Gerais, Justiça e Redação. No mais, agradeço a todos. Declaro encerrada a sessão de hoje. Meu muito obrigado.